Bom dia, amada igreja. É com muita alegria que começamos mais uma escola bíblica dominical, o quarto trimestre de 2021. E como eu havia falado, esse trimestre iremos estudar o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, considerado como o príncipe dos profetas, o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Apenas dar um detalhe, o autor da revista, o autor da lição desse trimestre é o doutor Ronaldo Robson Luiz. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharel em Teologia pelo Seminário Batista do Norte do Brasil e Unicamp, aperfeiçoamento em pregação expositiva pelo seminário no Texas, Estados Unidos. Então, é uma pessoa extremamente preparada. A Convenção Batista Brasileira pegou uma pessoa extremamente preparada para escrever a lição desse trimestre, que é o que nós estaremos vendo nos próximos meses, nos próximos 3 meses, outubro, novembro e dezembro. E eu tenho certeza que quem acompanhar todas as lições chegará ao final do trimestre com bastante riqueza em conhecimento teológico. Vamos começar. Meus irmãos, o ofício profético não começa com Isaías, mas ele começa desde o Gênesis. E a gente pode observar isso em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Então, observe que desde a época de Abraão, o ofício profético já existia. Ele não foi implantado nem após o período de Juízes, nem antes do período de Juízes, nem no período de Moisés. Mas antes, desde Abraão, esse ofício profético ele já foi implantado. Agora, o texto da lição de hoje está em Isaías capítulo 6, versículo 5, que diz: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa foi a visão de Isaías, essa foi a visão do chamado de Isaías. A palavra profeta, ela vem do hebraico nabi. Agora, vamos analisar um pouco de história. Quando Alexandre o Grande invade Jerusalém, e aí ele manda traduzir os papiros, ele manda traduzir o Antigo Testamento, é a famosa Septuaginta. O nome passa a ser a tradução grega, profetes, e que nós traduzimos para o nosso idioma, profeta. E pelo dicionário, profeta, pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos, pessoa que supostamente prediz o futuro. E é isso mais ou menos a tradução do termo profeta. Agora a gente já começa a observar essa tradução, esse termo profeta, desde Deuteronômio 18, versículo 18, onde Deus diz: levantarei no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e lhes falarei tudo que eu lhes ordenar. Então observe que desde Deuteronômio a gente já observa já sendo utilizado o termo profeta. E a gente consegue ver mais ainda no decorrer de todo o Antigo Testamento. A gente observa a partir dos textos que o profeta ele assume a função da boca de Deus. E olha o que diz em Isaías capítulo 6, versículo 9. Então disse ele: vai e diz a este povo. Dizer o quê? Dizer um recado dado por Deus. Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Ele assume a posição de porta-voz. Eu lembro um fato histórico. Os irmãos lembram na época de Tancredo Neves. Muitos irmãos vão lembrar disso. Tancredo Neves estava operado, estava internado, não podia falar, e sempre vinha o porta-voz dele, esqueci o nome do porta-voz de Tancredo Neves naquela época, e ele vinha e dava declaração, dava o boletim médico, dizia como é que estava acontecendo.
Esse era o porta-voz de Tancredo Neves da época. O que os profetas faziam era assumir o papel de porta-voz das notícias que Deus queria dizer para o povo, que Deus queria passar, a mensagem que Deus queria passar para o povo. Essa era a função dos profetas na época. E a gente observa desde Abraão até João, quando termina o livro do Apocalipse. A gente observa a partir dos textos que os profetas jamais falavam por si e de si. Eles simplesmente eram porta-vozes da palavra de Deus, da vontade de Deus. A função deles era dizer praticamente o que Deus queria transmitir para o povo ou para a liderança. E isso foi o tempo todo. E a gente observa desde o Gênesis lá de Abraão até João no final do Novo Testamento. O tempo todo era dizendo o que Deus queria falar. E eu gostaria aqui de falar algo que nós vamos ver em lições mais na frente, que era o processo de seleção dessas pessoas. A escolha dessas pessoas. E a escolha de Isaías é algo tão maravilhoso que Isaías não consegue nem descrever ao ver a glória de Deus, ao ver o trono de Deus. Isaías fica maravilhado e achando até algo tão maravilhoso que ele achava que ele não tinha condições de ser esse porta-voz, que nós vamos estar vendo isso em lições mais na frente. Bem, vamos convidar a primeira professora dessa manhã para nos falar sobre a pessoa do profeta Isaías. Vamos ouvir o que ela tem a dizer, quem era essa pessoa do profeta Isaías. Bom dia, meus amados irmãos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Sião. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós vamos estudar o profeta Isaías. O tema para a lição desta semana é o profeta Isaías, seu ofício, pessoa e contexto. A mim coube falar sobre a pessoa do profeta Isaías. Eu vou alterar um pouco a ordem do assunto na revista, porque a revista começa falando dos feitos de Isaías. Eu vou começar com a identidade dele, apresentando ele ao seu povo. Então, Isaías, o nome dele era Isaías, que significava no hebraico, no grego tem outra significação também, significava salvação. Yahvé salva. Não vou entrar em detalhes da língua, nada disso, eu vou apenas para a gente saber a tradução. Pois bem, então ele era filho de Amós, não era o Amós bíblico, aquele Amós profeta, era um Amós que existia, que esses nomes eram muito comuns. Uma outra coisa que tem com relação a ele é que, assim como o seu nome significava salvação, a sua mensagem vai ser toda salvífica. Vai ser o Senhor falando com ele, quer fosse na salvação das almas das pessoas, quer fosse do livramento de algumas circunstâncias que o povo de Israel passava. Mas sempre Deus estava, no livro de Isaías, promovendo para o povo livramento, proteção, salvação. Então a sua mensagem também vai ser assim. A mensagem de Isaías é uma mensagem messiânica. Ele era um nobre, de família nobre, chegando a ter parentesco com Uzias e com outros reis também. E Deus chama a pessoa de todos os níveis, né? Enquanto ele chamou agora Isaías, de uma família real, ele também chamou pessoas bem simples para poder apregoar a sua palavra, porque Deus não faz acepção de pessoa. Mas, por exemplo, para a circunstância da época, para o contexto, isso fica com outro rapaz que vai falar, Isaías foi a pessoa bem adequada, o nível dele, o nível social, a posição social de Isaías. Então, ele foi chamado por Deus, segundo Isaías 6:8, né? Quando Deus se apresenta a ele, e aí ele diz a quem enviarei, e o Senhor, a quem há de ir por nós, tal e tal, o Senhor cita o versículo, né? E aí ele responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então esse Deus de fidelidade, esse Deus que chamou Isaías para pregar a sua palavra, é o Deus a quem ele vai servir com toda a lealdade. Então Deus estava chamando para falar do Messias, para falar do livramento. Então Isaías é um profeta messiânico. Ele teve uma grande relevância na profecia verotestamentária, isso é, do Velho Testamento. Ele é um profeta muito conhecido, de muita relevância.
Quem é que não conhece o profeta Isaías? A gente pode até desconhecer outro nome como profeta, mas o profeta Isaías, os crentes mais simples que tem do passado, que a gente escutava, eles citavam e conheciam o profeta Isaías com bastante profundidade. Então, Deus vai falando isso de salvação e tem alguns textos que vai confirmar isso. No livro do Salmos, no capítulo 18, no verso 17, diz: é Deus quem me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. No capítulo 20, verso 7, diz um dos versículos que é muito conhecido: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O próprio Isaías, em 17:10, diz: porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Nós estamos vendo que Isaías gastou tempo falando ao povo daquilo que o Senhor falava. Ele fazia questão de falar do que o Senhor dizia. Ele exerceu funções em várias cortes, de 5 reis pelo menos. Do rei Uzias, por 1 ano, Jotão, 5 anos, Acais, 16 anos, Ezequias, 20 e Manassés, 18 anos. Então ele exerceu todos esses ministérios. Foi contemporâneo também de alguns profetas, né? E ele falava das coisas que o Senhor mandava ele falar. Então, no começo das palavras de Isaías, sempre dizia assim: assim diz o Senhor, assim fala o Senhor. Por quê? Porque nós que temos ministério precisamos estar entendendo que a nossa missão é falar o que o Senhor quer que nós falemos. Então, a palavra de Isaías, ele tinha uma tese que ele estava sempre falando, era a salvação do povo de Deus providenciada pelo próprio Deus e a salvação espiritual na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vamos entender isso, e ele fazia questão de dizer que ele era chamado pelo Senhor, porque ele era nobre, podia parecer que ele queria impor às pessoas alguma coisa. Então ele fazia questão de dizer: assim diz o Senhor. Alguns autores dizem: assim falava o Senhor. Então nós vamos ver isso no próprio Isaías 1:24, quando diz assim: porquanto diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel. E aí ele continua com a palavra do Senhor. No capítulo 3, verso 15, a mesma coisa, uma repreensão: que tendes vós que afliges o meu povo e moe a face do pobre? Isso ele estava falando do rico que oprimia o pobre, diz o Senhor. Quem sois vós que oprime a face do pobre? Diz o Senhor, fala o Senhor. Então, o que nós aprendemos hoje? Então, hoje, aquele que é chamado pelo Senhor, a importância não é ele. Hoje nós estamos vivendo até uma época que o pregador dá muita ênfase a ele. Eu não estou dizendo que não diga quem ele era, nós estamos falando quem era Isaías. É bom que fale quem ele era, mas quando fala a mensagem, é o que o Senhor diz que fala. E como nós estamos, irmão, vivendo num tempo de infidelidade. Então nós vamos aprender com Isaías a fidelidade que ele teve à palavra do Senhor. Ele sempre dizia: assim diz o Senhor. Ele fazia questão de que o povo entendesse que ele não estava com a autoridade dele, de nobre, de gente que tinha uma posição social alta, falando com as pessoas, mas ele estava trazendo o recado do Senhor. Ele era um profeta messiânico, ele era um profeta que anunciava a salvação do povo. E nós vamos ter isso com bastante ênfase. E uma coisa que é muito importante colocar é que ele foi muito fiel a essa postura de enaltecer o nome do Senhor. É bom dizer que o estilo da sua pregação era oráculo. O que era um oráculo? O oráculo é quando você enaltece o nome daquele que está te enviando, daquele que está te dando a mensagem. E então ele sempre estava exaltando e enaltecendo o nome do Senhor Deus. Então o estilo dele era oráculo. Queridos, assim nós conhecemos um pouquinho da vida de Isaías, né, que é tão citado nos vocacionados. Todo vocacionado cita, né? Quem me enviou, quem vai mandar tá após mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nem sempre esse vocacionado é fiel àquele que o chamou, àquele que o convocou. Então, com Isaías, nessa apresentação da pessoa de Isaías, nós precisamos aprender isso com ele.
Não só a sua nobreza, a sua posição, mas aprender com ele a sua fidelidade à palavra do Senhor. Ô irmão, como se adequa ao tempo de hoje? Como está difícil viver a vida cristã, não é? Então, como está difícil anunciar a palavra de Deus? Todo mundo quer ser religioso, mas viver de acordo com a palavra de Deus as pessoas não querem. As pessoas querem os conceitos da sociedade moderna, traz para que eles procuram daqui e dali adequar para que a Bíblia dê uma ênfase àquilo que eles estão falando. E a gente sabe que não é assim. O ser humano, nós, a sociedade século XXI, tem que se adequar à palavra do Senhor, mesmo na época pós-moderna. Não é a gente agora estudar e tentar adequar a palavra do Senhor a nós. E incomoda muito, hoje a palavra de Deus incomoda. Em algum lugar Isaías cita que a palavra do Senhor vai vir de jeito que vai dar comichão nos ouvidos. Quem já teve dor de ouvido sabe, quando a música é muito alta, daquele negócio que dói no ouvido, é terrível. Então a palavra de Deus incomoda. Nós precisamos aprender que a palavra de Deus é palavra de paz para a gente. E foi isso que ele veio anunciar, salvação e paz para nós. Tá bom, meus irmãos? Vamos estar prontos para ouvir o que os outros colegas têm a dizer. Que Deus nos abençoe e nos faça ouvir a sua palavra com muita eficácia e com muita vontade de obedecer nesses dias tão difíceis. Amém, queridos? Muito obrigado, irmão Antônio, por sua participação na nossa querida EBD. Irmãos, para a gente falar um pouco sobre o contexto do profeta na época, vamos voltar um pouco atrás no período de Juízes. Termina o período de Juízes e começa o período da monarquia. Primeiro o rei Esaú, Davi, depois Salomão. Foi o único período em que manteve a união entre Israel. Logo após Salomão, ocorre uma separação, a ruptura. E aí agora tem o reino do norte, de Samaria, e o reino do sul, onde a capital era Jerusalém. E nesse mesmo período começou um projeto expansionista dos assírios. E é nesse período que Deus chama Isaías. E observe que nesse mesmo período de Isaías existiam outros profetas em Israel: Oséias, Amós, Miqueias e Isaías. Não existia só Isaías nesse período, mas existiam 4 profetas, 2 trabalhando para Deus no reino do norte e 2 trabalhando para Deus no reino do sul, onde a capital era Jerusalém. Bem, vamos voltar ao século 17 a.C. E como eu falei para os irmãos anteriormente, o Império Assírio começa uma política expansionista. E o Império Assírio ele age completamente diferente dos gregos mais tarde, por exemplo. Observe que Alexandre invade Israel, invadia os povos, e ele não destruía a cultura daquele povo. O que aconteceu, por exemplo, em Jerusalém. Alexandre fica maravilhado com as escrituras e manda traduzir o Antigo Testamento, que é o que se chama de Septuaginta. Mas o Império Assírio não, era destruição total. E o Império Assírio ele era marcado pela crueldade com que ele fazia com os conquistados. A forma como ele matava, como ele castigava os povos conquistados, era algo tão terrível que já causava medo só imaginar que os assírios estavam chegando. Então, os assírios eram extremamente cruéis com os povos conquistados. Acabavam com cultura, religião, com tudo. E isso, Isaías e os profetas vêm avisando ao reino do norte que não quis dar ouvido a Deus. Os assírios, a crueldade dos assírios era tão famosa que mais tarde, nós vamos ver um pouco mais na frente no livro de Isaías, que quando o rei Senaqueribe manda os seus emissários para conversar com o rei Ezequias de Jerusalém, para vocês terem ideia, Isaías relata durante 2 capítulos a série de ameaças que os emissários de Senaqueribe fazem ao rei Ezequias.
2 capítulos apenas falando, e o porta-voz do rei Ezequias disse, mandando assim, ó, fale mais baixo para que as pessoas não escutem, porque eles sabiam que se as pessoas por trás dos muros de Jerusalém escutassem as ameaças, poderia causar pânico na população. Então imagina como era amedrontador, como era o terror que era o exército assírio. E era assim que eles conquistavam. E eles saíram conquistando de toda a Mesopotâmia, onde hoje é Iraque, Irã, Síria, Israel, chegaram até o Egito, para vocês verem o poder que foi o grande exército assírio. Irmãos, e o contexto do momento que Isaías profetizou, existe 2 contextos. Em um momento, Israel, Jerusalém vivia uma certa regalias de riqueza, de crescimento, de opulência. Em outro momento que Isaías trabalhou, Israel vivia um momento de extrema opressão. Então Isaías viu os 2 lados da moeda. Isaías viveu um momento de um rei terrível que foi o rei Acais. Isaías também viveu um momento mais maleável que foi o rei Ezequias. Então Isaías conheceu todos os 2 lados da moeda. E quando a gente fala de Isaías, a gente fala um pouco também de história geral, quando nós vamos ver como nós formos entrar na questão de Ciro o Grande um pouquinho mais à frente. Onde o texto de Isaías ele se mistura com a história geral da humanidade, que é a conquista dos povos da Mesopotâmia, os povos assírios. Então a gente vai ver que o que está dentro do texto da Bíblia Sagrada é parte do que está no texto da história geral. E essa mistura nós vamos estar vendo nos próximos capítulos de Isaías. Os irmãos acompanham na Bíblia o chamado de Isaías no capítulo 6, versículo 8, eu acho que é uma ordenança para todos nós. É um exemplo a ser seguido. A gente não pode ficar esperando que Deus, o anjo do Senhor, chegue para nós. E aí, quem é que eu posso mandar na Gamboa? Quem é que eu posso mandar em Wagner? Quem é que eu posso mandar em Vila Matos? Quem é que eu posso enviar? Isaías capítulo 6, versículo 8, é o grande exemplo para nós. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Acho que se nós comprimíssemos o livro de Isaías, eu acho que esse pedacinho seria o grande exemplo, a grande lição, a grande ordenança para todos nós. É nem pensar 2 vezes na possibilidade de uma outra hipótese, mas se colocar na posição seguinte, Senhor, eu estou à tua disposição, pode me usar, Senhor. Eu estou aqui, pode me chamar para onde o Senhor quer que eu vá. Meus irmãos, eu convido o próximo professor, que é especialista em Antigo Testamento, para nos falar sobre a mensagem que permanece até hoje do profeta Isaías. Irmãos amados, nós recebemos a incumbência de terminar a lição de hoje. Realmente já observamos que os capítulos 1, 3, 6 e 7 do livro de Isaías são os que estão abordados na lição de hoje. Essa lição que fala sobre o profeta Isaías, seu ofício, pessoa e contexto. O capítulo 1 falou sobre a nação pecaminosa e o culto hipócrita que estava sendo levado a efeito naquela nação. O capítulo 3 falou do julgamento de Judá e de Jerusalém. O capítulo 6 é a chamada de Isaías. E o capítulo 7 fala de uma profecia contra, precisamente, Israel e o país da Síria. Nós vimos
como é impressionante, fascinante até, a vocação profética. Nós vimos que profetas são representantes, embaixadores, porta-vozes de Deus. Profetas nunca falaram, eu digo, nunca representaram a si mesmos. Suas palavras sempre diziam, assim diz o Senhor, como por exemplo em Isaías 44:6 e outras variantes. As variantes, por exemplo, são, disse-me também o Senhor, a mim me veio a palavra do Senhor, como disse Jeremias, ouvi a palavra do Senhor, como mencionou Oséias, mas sempre era o que vinha do alto dos céus, do que vinha de Deus para o coração do profeta. Eles foram hostilizados, eles foram maltratados, eles foram perseguidos, foram aprisionados. E como dissemos, a palavra vinha do Altíssimo. E era uma palavra de condenação e de julgamento em alguns casos. Mas era também de conforto e de carinho em outros casos, como Isaías 40, que abre o chamado livro da consolação. Ou então em Oséias 2:14, onde o Senhor diz que fala de um modo carinhoso e delicado com o povo de Israel. Nós vimos também, com os outros facilitadores, que durante 39 anos, Isaías foi profeta em Judá. E a pregação dele estendeu-se ao reino do norte até, porque ele era do reino de Judá, do sul, mas pregou e alcançou o reino do norte. E ele é considerado também, Isaías, o profeta messiânico por excelência, porque as suas profecias têm a ver com a vinda do prometido, ungido libertador de Israel, Salvador, que estabeleceria o reino de Deus, e o fez, evidentemente. Irmãos, Isaías viveu numa época quando reis poderosíssimos, muito fortes, estavam à frente de um extraordinário império, que era o Império Assírio. E nós temos o nome desses reis, Tiglat-Pileser III, Salmaneser IV, Sargão, Senaqueribe, foram homens tremendamente poderosos, guerreiros, e buscaram espalhar a cultura e incorporar outros povos ao seu Império Assírio. Eu chamaria até de projeto assírio. O projeto assírio era a globalização. Palavra, aliás, da moda hoje. Pesquise, irmã querida, meu irmão, no seu mapa mundo. E vai ver que o Império Assírio, que surgiu em 1300 a.C., no norte do atual Iraque, ele se expandiu e invadiu as terras do que hoje é Armênia, Azerbaijão, o Líbano, a Síria, Israel, Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Irã, que era o centro do mundo naquela época. Esse mesmo império assírio, ele destruiu no ano 742 o reino do norte e espalhou as 10 tribos que formavam aquele reino e que hoje são chamadas de tribos perdidas. Portanto, o contexto que já vimos com o outro facilitador era um contexto de tremendo desmantelo dentro de Judá, na estrutura social e na estrutura econômica. O nosso ponto é: que mensagem permanece? Qual é a mensagem, portanto, que fica para nós, por exemplo? Eu acho que é uma boa pergunta. E sabe, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós amamos a Bíblia. Aqui está a Bíblia. Nós amamos a Bíblia.
nós seguimos a Bíblia. As suas páginas são para nós a nossa regra de fé e de prática, a nossa regra de doutrina e de ética. E se nós compararmos a época de Isaías com a nossa época, e olha que ele viveu no século VII antes de Cristo, e nós estamos no século 21 depois de Cristo. São quase 2.800 anos antes de nós. A distância é imensa, mas o cenário é o mesmo, o mesmíssimo daquela época. Nós vivemos um cenário de globalização. Para começar, os assírios, eles buscavam, como já dissemos, um grande império, e eles quase chegaram à Europa. Os romanos fizeram a mesma coisa, e eles fizeram espalhando o seu império por todo o mundo mediterrâneo, norte da África toda, o Oriente Próximo todo, Turquia, tomaram toda aquela região chamada Ásia Menor, Anatólia, Capadócia, tudo isso pertencia à Grécia. Os nazistas, nos anos 30 e 40, agora, eles tentaram dominar toda a Europa e outras regiões com os seus aliados. E o nosso século, meus amados, hoje, portanto, nós estamos vendo um rápido, eu diria, um avassalador, um perigoso processo de globalização, que é essa expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Tem o seu lado bom, claro, a aproximação e o conhecimento das culturas particulares, ou das culturas regionais, ou das culturas nacionais, mas tem também o seu lado pernicioso, como a despersonalização cultural, quando se projeta diminuir ou exterminar os traços culturais de um povo. Claro que nós não vamos entrar nesse assunto aqui, mas queremos lembrar que, do mesmo modo como houve uma tentativa de globalização por parte do Império Assírio, hoje isso também acontece. Outra coisa que permanece é que Deus é posto à parte. O chamado livro da consolação, sabe o que é? Isaías 40 até 55. No capítulo 40, verso 12, traz uma exposição de motivos porque o eterno Deus continua no comando de tudo. E ele foi chamado pelo profeta, isso que ele passou para as pessoas, ele chamou de boas novas. Está lá no 40, 10 e 11. Nos versículos que precedem, portanto, esse trecho que eu quero ler para os irmãos. Olha só, eu vou ler apenas algumas das partes aqui do que o Senhor faz por nós. Por isso está do nosso lado e não pode ser colocado à parte. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele vem a recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. A relação de motivos por que Deus está acima de todos vem a partir do verso 12. Agora é interessante que o livro de Jó, nos capítulos 38 e 39, segue essa mesma linha de argumentação. E eu vou mostrar somente 6 das inúmeras razões por que Deus está acima de tudo. Olha só, no verso 12, ele pergunta: quem na concha de suas mãos mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Já no verso 13 ele pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? E no verso 14, mais 3 perguntinhas.
Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? E por aí segue uma série de perguntas que nós não podemos responder. Ele está acima de nós. Ele não pode ser colocado de lado, de maneira nenhuma. As palavras, meus irmãos, materialismo e secularismo são mais contemporâneas, mas dizem a mesma coisa que Isaías, na sua profecia, está dizendo. O secularismo vem pouco a pouco dominando o cenário nosso. Entendamos, o que se chama secularismo é a concepção que promove a ausência de obrigações relacionadas à autoridade de Deus. Entendamos ainda, é um modo, o secularismo, de ver o mundo e as suas circunstâncias sem preocupações com a espiritualidade, com o transcendental. O mundo espiritual não existe. Entendamos, amar a Deus sobre todas as coisas não faz sentido, como naquela célebre e irônica frase atribuída ao cineasta Luiz Buñuel. Ele disse: eu sou ateu, graças a Deus. O materialismo é uma doutrina filosófica que aponta para a matéria e o seu movimento, a realidade essencial e fundamental do universo. É isso que é o materialismo. Daí o modo de viver devotado e apegado aos valores materiais. Isso é de hoje, mas isso é de ontem também. E, finalmente, a dependência de Deus. Esse é um valor que permanece. À vista do Deus Todo-Poderoso, majestoso, Senhor do Universo, nós entramos num estado de terror, como Isaías. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas, meus amados, isso tem pertinência, mas não tem cabimento. Tem pertinência, porque diante do brilho da presença de Deus, da Shekinah divina, nós escondemos o rosto, nós não abrimos os olhos, nós caímos ao chão. Por exemplo, Moisés, quando no deserto ele viu aquela planta queimando, ele teve que esconder o rosto. No Sinai, na presença de Deus, ele escondeu o rosto. E Ezequiel, que foi ao chão quando viu a glória do Senhor, Ezequiel 1 fala disso. Pedro, em Lucas 5, 8 e 9. João, no Apocalipse 1, 17. Como dissemos, é perfeitamente pertinente que sejamos derrubados, como Saulo ainda, foi derrubado do cavalo quando teve aquela visão do Cristo no caminho de Damasco. É pertinente que isso aconteça diante do luminoso, diante do glorioso, diante do iluminado, sim, mas não tem cabimento, porque é preciso deixar o terror e vir ao temor, que significa uma profunda reverência, respeito, louvor, serviço e não pavor, medo ou receio de Deus. Oh, meus irmãos, que bela lição esta que abre a revista Compromisso deste trimestre e que encerra o ano de 2021. Como precisamos desta profecia de Isaías. Sim, e que profundas lições nós aprendemos com os facilitadores que me precederam. Sim, e que nosso coração, nossa alma, nossas forças tenham um só objetivo: amar a Deus, seguir a Deus, servir a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a nossa igreja. Amém.
Muito obrigado, pastor Walter, por estar sempre disponível para participar de nosso EBD. E aí, os irmãos gostaram? Vai ser isso nos próximos 3 meses. Profundo estudo do livro de Isaías. Outubro, novembro e dezembro. Não percam, meus irmãos. Os irmãos, pode ter certeza que os irmãos vão gostar muito da nossa EBD nos próximos 3 meses. Um grande abraço a todos e até domingo.